Olá, hoje, 21 de março, domingo, vamos conversar sobre a política neoliberal do governo Bolsonaro e o que isso afeta a classe trabalhadora. Antes de começar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de pedir a você para se inscrever no canal, dar um joinha e enviar esse vídeo aos seus amigos. Bom, meu amigo, minha amiga, se eu lhe perguntasse quem produz o celular que você está usando nesse momento, ou a TV que você está assistindo, ou a roupa que você está usando, ou carro, moto, bicicleta, ônibus, enfim, aquilo que você utiliza para locomover-se. Quem produz todos os bens que você usa no seu dia a dia? Se você acha que são os empresários, está enganado. São os trabalhadores, que com a sua força de trabalho, ela transforma a matéria-prima em produtos acabados. Os empresários só participam nesse processo com o capital, com o dinheiro, com as máquinas, com o imóvel. Esse processo produtivo ele ocorre em países que adotaram o sistema socialista, como Cuba, como a China, como também nos países capitalistas, como no Brasil. A diferença entre ambos é quem usufrui da riqueza produzida pelos trabalhadores. No capitalismo, esta riqueza fica com o burguês, com o dono da empresa, com o dono do capital. No socialismo, esta riqueza ela é investida na melhoria da vida de toda a sociedade, já que não existe o patrão e as empresas elas são administradas pelo Estado ou por cooperativa de trabalhadores. Bom, como a riqueza produzida fica na mão do dono da empresa, nós podemos afirmar categoricamente que o sistema capitalista é, por natureza, concentrador de renda. É o que acarreta, concretamente, desigualdades sociais imensas, uma grande miséria para a grande maioria da população. Para comprovar essa afirmação, vejamos a situação dos trabalhadores em nosso estado, no Ceará. Segundo o IBGE, em 2020, no Ceará, 40% da população vive com até R$ 231. Os 20% mais pobres vivem com até R$ 128. Apenas 3,6% da população ganhava acima de 5 salários mínimos. Ainda segundo o IBGE, quanto à distribuição da riqueza no Ceará, os 10% mais pobres detinham 0,8% da riqueza produzida no estado, enquanto os 10% mais ricos ficavam com 46%. Se você acha que este é um problema apenas do estado do Ceará, vejamos os dados do Brasil e do mundo. No Brasil, segundo o IBGE, os 10% mais pobres ficavam com 0,8% da riqueza produzida no país, enquanto os 10% mais ricos com 42,9%. A disparidade no mundo ainda é bem pior. 2.153 pessoas, bilionários, possuem uma renda igual a 4 bilhões e 600 milhões de pessoas. E aqueles que são os 1% mais ricos do mundo possuem uma renda igual a 6 bilhões e 900 milhões de pessoas. Até entre as pequenas e grandes empresas, essa diferença é enorme. Segundo o IBGE, o Brasil possui quase 18 milhões de pequenas e médias empresas, das quais quase 11 milhões são MEI, microempreendedor individual, que são, na sua maioria, trabalhadores, que ao invés de terem carteira assinada, têm um CNPJ. Juntas, elas representam 99% das empresas do Brasil e são responsáveis por 30% do PIB brasileiro. O restante, as grandes empresas, elas representam apenas 1% do total de empresas no Brasil, mas elas detêm uma riqueza, produzem uma riqueza de 70% do PIB. E é claro, existe diferença não apenas em relação ao montante da riqueza que cada um produz, mas também diferenças significativas de interesses das grandes empresas com as pequenas empresas no Brasil, e esse assunto nós já tratamos em parte no vídeo anterior. Bom, pessoal, então reflitam comigo. Se os trabalhadores tivessem em suas mãos o capital que o patrão tem, que o burguês tem, as máquinas, o dinheiro, o imóvel, através de financiamento público, por exemplo, qual seria a utilidade do patrão nesse processo produtivo? É importante fazer essa reflexão, porque quando o trabalhador ele passa a ter consciência de classe, ou seja, quando ele compreende que os seus interesses são opostos aos interesses dos seus patrões,
pois a riqueza de um advém da exploração do trabalho do outro. O trabalhador ele percebe a necessidade de lutar por uma sociedade mais justa, né, onde a riqueza produzida pelo seu trabalho passa a ser utilizada em benefício de todos, e não apenas de uma minoria. Só assim é possível combater, né, de fato, né, a desigualdade social e econômica existente em nosso país. Temos debatido, desde o primeiro vídeo, a importância do Estado no processo de desenvolvimento do país. Por isso que é importante a gente entender que existem dois tipos de pensamentos, que todos dois defendem o sistema capitalista, mas que vê de forma diferente como deve ser a atuação do Estado no processo de desenvolvimento do próprio sistema capitalista. Podemos dizer que essas duas visões são representadas no pensamento keynesiano e no pensamento neoliberal. O pensamento keynesiano ele surge com a crise capitalista de 1929 nos Estados Unidos. A crise de 29 ocorre por conta da superprodução. Como o sistema capitalista ele é concentrador de renda, quanto mais ele se desenvolve e desenvolve a sua tecnologia, mais aumenta a produção. E mais concentra a riqueza, evidentemente, gerando mais pobreza e mais desigualdade. Assim, os produtos produzidos em alta escala não encontram um mercado consumidor e o sistema entra em crise. Para sair da crise, os Estados Unidos adotam uma política econômica baseada nas ideias de Keynes, que ficariam conhecidas como um pensamento keynesiano, e que defendia a intervenção direta do Estado na economia. Durante a crise, os produtores rurais americanos não colhiam a sua produção porque não compensava financeiramente, por conta do preço do grão que estava muito baixo. Enquanto isso, milhões de famílias passavam fome nas grandes cidades em virtude do grande desemprego existente. O presidente Roosevelt decide comprar a produção agrícola para garantir um preço mínimo, distribuir também para famílias famintas e queimar o restante. Decide também financiar as empresas que estavam à beira da falência, evitando assim, né, o aumento do desemprego no país, e incentiva a construção civil, realizando obras públicas, e cria uma rede de proteção social aos trabalhadores. Sem a intervenção do Estado americano, né, a crise nos Estados Unidos teria se prolongado por muito mais tempo. Keynes defendia a tributação sobre a renda, e não sobre o consumo, como ocorre no Brasil. Defendia também a taxação das grandes fortunas, a adoção de um programa, né, de renda mínima para todas as pessoas. E diferente do pensamento majoritário da elite brasileira, ele defendia que o Estado poderia criar déficit público, desde que este fosse para gerar o desenvolvimento das forças produtivas. Outros ideólogos capitalistas, principalmente na década de 90 para cá, com o fim do socialismo do leste europeu, defendiam que o Estado não devia intervir na economia, pois as leis de mercado seriam suficientes para o desenvolvimento do país. Este pensamento é conhecido como neoliberalismo. E é este o pensamento dominante no sistema capitalista mundial. O que significa isto para os trabalhadores e para as pessoas mais pobres do país? Significa que o Estado não deve oferecer ensino público e gratuito, pois isto deve ser oferecido pelas escolas particulares. Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente, revelou seu desejo de privatizar as universidades públicas. Felizmente, o PSDB perdeu a eleição para o Lula e ele não teve tempo de realizar o seu desejo. Que o Estado não seja responsável pelo sistema de saúde, pois os hospitais particulares e os planos de saúde poderiam oferecer um serviço de melhor qualidade. Imagine se não fosse o SUS durante a atual pandemia, onde os milhões de brasileiros que não ganham nem um salário por mês e, portanto, não podem contratar um plano de saúde, iriam se tratar? Quantas vidas salvas, graças ao SUS, não teriam sido perdidas? Que o Estado não tenha previdência pública e que, se o trabalhador quiser se aposentar, ele contrate um plano de previdência privada nos bancos privados, como ocorre, por exemplo, no Chile. O Chile é o país com maior incidência de suicídio entre idosos, justamente porque ficam desassistidos numa fase da vida que necessitam de maior atenção e cuidado. Que o Estado não interfira no sistema financeiro, garantindo a autonomia e independência do Banco Central, presidido, é claro, por uma pessoa da confiança dos banqueiros, e através da privatização dos bancos públicos, o que já tratamos no vídeo anterior. Que o Estado privatize as empresas estatais importantes para o desenvolvimento do país,
como a produção e distribuição de energia elétrica, petróleo e gás, além do sistema de telefonia e internet, tratamento e distribuição de água e esgoto, entre outros. Que o Estado não interfira na regulamentação fundiária, ou seja, não dê destinação social às terras improdutivas, como prevê a Constituição, ou que não regulamente as terras indígenas ou quilombolas, para que os latifundiários do nosso país possam invadir essas terras, matar ou expulsar os verdadeiros proprietários e assim tomar posse. Que o Estado não regulamente e nem garanta os direitos trabalhistas, acabando com a CLT e, consequentemente, com os direitos conquistados pelos trabalhadores. Lembram da reforma trabalhista durante o governo Temer? Pois bem, podíamos citar outras características desse pensamento econômico e político, mas vamos ficar por aqui. Para se contrapor a isto, o trabalhador deve construir um novo projeto de sociedade. E este projeto não é possível dentro do sistema capitalista. Só com a conquista do socialismo é possível construir uma sociedade mais justa. Os governos petistas de Lula e Dilma, mesmo com programas sociais ainda tímidos e sem tocar nos principais interesses da grande burguesia, como a dívida pública, que precisa ser auditada, como prevê a Constituição de 1988, a reestatização das empresas públicas privatizadas nos governos de Fernando Henrique Cardoso, a taxação das grandes fortunas, a realização da reforma agrária, a realização de uma reforma tributária que passasse a taxar a renda ao invés do consumo, entre outras ações mais estruturais, só conseguiram governar por 3 mandatos completos, pois a classe dominante, com o apoio da grande mídia, da estrutura do Estado, do Legislativo, dos tribunais de justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal, arquitetaram o impeachment da presidente Dilma e a prisão do Lula, para que ele não concorresse às eleições de 2018. Em outros momentos históricos, essa mesma burguesia teria utilizado as Forças Armadas para depor um presidente da República eleito democraticamente e assumir o poder. Porque para ela, a democracia só é importante quando defende os seus interesses. Somos 99% da população e deixamos que os outros 1% nos manipulem e nos façam de otários. Isso mesmo, de otários. Temos um Congresso Nacional formado majoritariamente por deputados e senadores escolhidos a dedo pela burguesia. Só os latifundiários, chamados agora de agronegócio, possuem cerca de 30% de deputados no Congresso Nacional. A Revolução Socialista e a mudança realmente necessária nas relações sociais para a construção de um mundo mais igualitário, mais justo, talvez não esteja no horizonte da classe trabalhadora. Mas podemos começar mudando nossa forma de escolher aqueles que vão nos representar. Na próxima eleição, escolha um candidato que faça parte de um partido de esquerda, que seja contra essa política neoliberal que só beneficia a grande burguesia em detrimento de mais sofrimento aos trabalhadores e às camadas populares. Mas não espere chegar às próximas eleições, tome uma atitude agora. Se você é trabalhador, sindicalize-se no seu sindicato. Feliz a um partido político que você mais se identifique. Converse com seus amigos. Fale sobre o que você viu nesse vídeo. Repasse esse vídeo para outras pessoas. Enfim, a nossa força enquanto trabalhador está em nossa unidade e na nossa consciência. Não adianta fazer parte dos 99% se agimos isoladamente. Pense nisso. Vamos ficando por aqui e gostaria de ouvir o seu comentário sobre o vídeo. O que você achou? Sugestões para melhorarmos? Se gostou, inscreva-se, envie aos seus amigos. Um abraço e até a próxima semana.